Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Nájila, estou trazendo as resoluções vestibular da UFSC. Começamos a prova de matemática de 2022. Vamos agora para a questão 22. Primeira proposição. Sejam FG funções cujos domínios são, respectivamente, DF e DG. Se FG são tais que DF igual a DG e f de x igual a gx para todo x pertencente ao domínio de f, então f e g são iguais. Resumindo, o que ele está falando aqui? É uma questão sobre igualdade de funções. Nós temos três condições para que duas funções sejam iguais. Mas antes disso, vamos definir aqui nossas funções. Vamos colocar aqui f e g. F, domínio é A, o contradomínio é B, domínio C contra domínio D. A primeira condição para que as funções sejam iguais. O domínio da função f tem que ser igual ao domínio da função g, ou seja, A tem que ser igual a C, que é o que ela falou aqui, a questão, ó, df igual a dg. Então, a primeira condição, ok. Segunda condição, f de x tem que ser igual ao meu g de x. Perfeito. A questão falou isso. Só que a terceira condição, ela envolve o contradomínio. Então, meus contradomínios precisam ser iguais, ou seja, o conjunto B precisa ser igual ao conjunto D das funções. E faltou definir essa parte aqui na alternativa. Então, por isso que ela é falsa. Então, a gente não pode dizer que elas são iguais, porque faltam informações sobre o meu contradomínio. Primeira, falsa. Segundo, se f é a função definida por f de x igual a 1, se x pertence ao conjunto dos racionais, e 0 se x pertence aos reais menos os racionais, ou seja, os irracionais. Então, f não é par nem ímpar. Então, a gente precisa analisar aqui a paridade dessa função. Então, a gente vai tentar desenhar aqui alguns pontos para entender como é que ela vai funcionar. Então, por exemplo, se for um número racional, por exemplo, 0. 0 é um número racional. Então, 0. Então, minha função será dada aqui por 1. Vou colocar o pontinho aqui, 1. Se meu x for 1, minha função será 1. Se meu x for 2, minha função será 1 também, que são números racionais. Agora, vamos ver a parte negativa. Se eu tiver menos 1, minha função será 1 também, porque ele é um número racional. Menos 2, também. Agora, vamos analisar exemplos de irracionais. Por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 é um número aproximadamente 1,44. Então, ele está aproximadamente aqui, tá? Então, a gente tem o raiz de 2 aqui e menos raiz de 2. É um número irracional. Então, esse valorzinho aqui vai valer, da minha função vai ser 0. Então, a gente pode observar que ou a minha função vai ser 1 ou ela vai ser 0. Então, a gente vai ter esse 1 e 0 alternando. Só que tem uma coisa que a gente tem que notar, que nós temos uma simetria entre a parte positiva e a parte negativa. Vocês conseguem ver, ó, todo número positivo aqui e o negativo, eles têm a mesma, eles vão ser racionais ou irracionais da mesma maneira. Então, qual que é a ideia? Quando a gente fala em par e ímpar, para uma função ser par, a gente dobra a nossa função em relação ao eixo de simetria y. Se os nossos pontos eles se coincidirem, é uma função par. Isso é uma forma gráfica da gente identificar a paridade, né? Se ela é par. Outra é se a gente tem essa relação, que todo f de x é igual a f de menos x. E faz sentido, ó. Meu f de 1 é igual ao meu f de menos 1. Essa função aqui, ela vai ser uma função par. Eu gosto muito de ver, de identificar pelo gráfico, né? Então, a gente dobra literalmente, a gente dobra o gráfico, né? Imaginando. Para ela ser uma função ímpar, a gente dobra em relação ao y e dobra de novo em relação ao x. Aí, ela vai ser uma função ímpar. Por exemplo, essa aqui é uma função ímpar. A gente dobra, depois dobra de novo, e aí elas vão se encaixar todos os pontos. E quando não se encaixa nem par nem ímpar, ela vai ser uma função nem par e nem ímpar. Mas nesse caso aqui, ela é uma função par. Então, a 2 é falsa. Perfeito. Questão 4. Temos uma função, domínio reais,
aqui vai de A até mais infinito, definida por f de x igual a x quadrado menos 4x mais 9, tá falando que é uma função sobrejetora, então A vale 5. Função sobrejetora, a gente não pode sobrar nada lá no meu contradomínio, então a minha imagem é exatamente igual ao contradomínio. Então, vamos desenhar esse gráfico para entender uma função do segundo grau, então, f de x igual a x quadrado menos 4x mais 9. A gente já tem um ponto aqui, que é o ponto 9, sempre o Czinho, né, onde corta o eixo y. E a gente sabe que a nossa parábola, ela tá feliz porque meu A é positivo, então ela vai ter esse tipo de concavidade. Né? Então, falta identificar, a gente poderia tentar achar saídas, mas o mais importante aqui, como a gente está falando de imagem contra domínio, é achar o vértice da nossa função. Então, vamos tentar achar o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, nosso x do vértice será 4, né, que o b é negativo, sobre 2, o nosso x do vértice é 2. E meu y do vértice, basta eu substituir o número 2 na minha função, então ficará 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 mais 9. 4 menos 8 mais 9, nosso y no vértice será 5. Então, a gente tem o ponto do vértice 2 e 5. Então, aqui 2 e colocar aqui mais ou menos o 5. Então, a gente tem este ponto do vértice. Então, eu consigo desenhar aqui a minha função. Então, uma função que ela não está cortando o eixo x. Então, se eu fizesse o meu delta, ele ia dar negativo, né? Porque a gente não tem raízes reais aqui nessa função. Mas, enfim, a gente não precisaria dessa informação. O que ele quer é a gente entender... Se ela falou que a função é sobrejetora, então eu não pode sobrar nada aqui no meu contradomínio. A minha imagem, ó, a minha função, ela começa no 5 e vai até mais infinito. Então, quando a gente está falando dessa parte, a gente está falando aqui no nosso eixo x, no nosso eixo y. Então, para ela ser sobrejetora, teria que ser aqui o meu contradomínio 5 até mais infinito. Então, o meu A precisaria ser 5. Questão 4, verdadeira. Primeira verdadeira aqui na questão. Muito bem, vamos para a proposição número 8. Se f é a função afim decrescente, tal que f de 1 igual a 1 e f de f, então a FOF de 0 é igual a menos 3, então f de menos 10 é um número primo. Então, função afim decrescente. Uma função afim, ela tem este formato, f de x igual a x mais b. A gente não sabe qual é a função, mas a gente sabe que o f de 1 é 1. Ou seja, o f de 1 é a vezes 1, então, a vezes 1 mais b. Isso aqui vale 1, então, 1 é igual a a mais b. Então, a gente não sabe quem é a, quem é b, mas a gente sabe que a soma de a mais b vale 1. E agora, ele nos deu a informação da FOF. O que é a FOF? É a f da f de x. Então, eu posso escrever, né, como FOF, ou eu posso escrever como f da f de x. Tá? Vou escrever aqui como é que ele escreveu. Sim. Então, a FOF, eu vou colocar a minha função dentro do meu x. Então, essa minha função aqui, ela vai dentro do meu x, como se fosse a. Daí, aqui no meu x, eu vou colocar a minha função de novo. Ax mais b mais b. Tá? Então, isso que é colocar uma função dentro da outra, é colocar a função dentro do xzinho aqui. E agora, eu sei que a FOF de 0 é menos 3. Então, isso aqui vale menos 3 quando o meu x for 0. Então, aqui vai ficar a vezes x vai dar 0, né? Então, vai ficar AB mais B. Então, menos 3 é igual a AB mais B. Então, agora eu tenho duas equações e duas incógnitas. Então, a gente tem que descobrir agora quanto é A e B por sistemas. Aqui, o jeito mais simples, acho que é a gente isolar aqui uma das variáveis. Neste caso, ó, posso isolar o meu B será igual a 1 menos A, e eu vou jogar esse B aqui dentro. Ficará, ó, menos 3 igual a vezes 1 menos A, mais 1 menos A.
menos 3 igual a A, menos A ao quadrado, mais 1 menos A. Esses A's eu posso cortar, então ficará menos 3 igual a menos A ao quadrado mais 1, A ao quadrado igual a 4, então meu A vale mais ou menos 2, que é o coeficiente angular. Só que ele falou que minha função é decrescente, então só pode ser menos 2 o valor do A. Então, se meu A vale menos 2, o meu B é 1 menos o menos 2, o meu B vale 3. Então, agora eu já sei quanto vale minha função. Minha função, então, f de x, é menos 2x mais 3. Agora eu consigo achar quanto é f de menos 10. F de menos 10 é igual a menos 2 vezes menos 10, então vai dar 20 mais 3. F de menos 10 vale 23. 23 é um número primo? Sim, é um número primo, porque ele só tem como divisores ele mesmo e o número 1. Então, a 8 é verdadeira. Ótimo. Vamos para a 16. O nível de potência sonora, N, é uma medida da carga de energia de uma fonte, é definida por N igual a 10 log de 10 ao quadrado vezes W, onde W é a potência sonora na fonte em watts e N expressa em decibéis. Se a potência sonora de um alto-falante for multiplicada por 10, então o aumento do número de potência será de 10 decibéis. Então, vamos colocar duas situações. Vamos considerar que meu W vale 1, e depois eu vou multiplicar por 10, meu W vai valer 10. Então, vamos calcular. Primeiro, como seria se fosse vezes 1, e como seria se fosse vezes 10. Aqui ficaríamos com N igual, aqui vai ficar assim, né? Então, 10. Log 10 ao quadrado vezes 1 é 10 ao quadrado, então a gente vai ter log de 10, desculpa, não é 10 ao quadrado, é 12 aqui, tá? Eu escrevi 2. Então, log de 12, e aí para a gente resolver, ó, esse 12 eu posso passar para cá multiplicando, propriedade de log, o expoente pode passar ali como multiplicando 10. Então, a gente vai ficar com 10 vezes 12 vezes log de 10. Log de 10 na base 10, a gente tem uma 10 aqui, isso aqui vale 1. Então, meu N vale 120 decibéis. Agora, vamos ver nessa situação aqui, ó. Se eu aumentar minha potência em 10 vezes, a gente vai ter 10 log, aqui vai ficar log de 10 na 13. Então, N igual esse 13 vai passar para lá multiplicando. Então, a gente vai ter 130 log de 10. E aqui a gente vai ter N igual a 130 decibéis. Então, ele falou aqui que o aumento do nível de potência será de 10 decibéis. Perfeito. Então, ele vai passar de 120 para 130. 16, verdadeira. Muito bem, vamos para a questão 32. Uma questão de inequação aqui, quociente. Então, vamos resolver e depois ver aqui o que ele está perguntando, tá? Então, como é que a gente resolve uma inequação? A gente sempre vai tentar zerar um dos lados, então a gente vai expulsar ali esse 5, eu vou passar subtraindo, vai ficar menos 5 maior que 0. E aqui eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum de todo mundo, vai ficar x mais 2, aqui vai ficar tudo igual. O que vai mudar vai ser x mais 2, aqui eu tenho como se fosse 1, né? X mais 2 dividido por 1 vezes menos 5. A gente vai ter menos 5x menos 10. Então, ó, esse 5x dá para ir embora. E aí, a gente vai ficar com x quadrado menos 9 dividido por x mais 2 maior que 0. Então, agora eu vou desenhar o meu gráfico para as duas situações. Então, x quadrado menos 9. Quais são as raízes? Né? Aqui a gente tem uma equação do segundo grau incompleta.
Então, dá para a gente resolver, ó, x² menos 9 igual a 0, x igual a mais ou menos raiz de 9, ou seja, x igual a mais ou menos 3. Então, eu tenho menos 3 e 3 aqui. Bolinha aberta, porque ele não está incluindo aqui o zero, tá? E aí, para nossa segunda função, uma função do primeiro grau, basta eu achar a raiz, só tem uma raiz, que é o valor que zera a minha função, que no caso aqui será menos 2. Então, menos 2, mais ou menos, eu vou desenhar aqui, bolinha aberta, porque aqui está aberto e também porque eu nunca posso ter zero aqui na minha função embaixo. Se aqui já tivesse fechado, eu, de qualquer maneira, eu ia deixar aberto aqui o meu intervalo. E aí, agora, a gente vai fazer o quê? Nós vamos desenhar aqui a primeira é uma parábola, então é uma parábola feliz. Então, aqui, positivo, 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 negativo, positivo. Aqui a nossa reta é uma reta crescente, então aqui é negativo nossa função e aqui ela passa a ser positiva. E aqui embaixo, a gente vai unir em retas verticais, a gente vai pegar os pontos ali, as raízes que apareceram, então, menos 3, menos 2 e 3. E a gente vai, como é uma divisão, ó, positivo com negativo vai dar um número negativo. Menos com menos vai dar um número mais, e menos com mais vai dar menos, e mais com mais vai dar mais. Então, agora vamos ver o que a questão está perguntando. Ela está dizendo que existem números inteiros e negativos que satisfazem a equação. Ou seja, eu quero que isso aqui seja maior que zero. Então, aqui ou aqui, mas eu quero inteiros negativos. Então, seria essa partezinha aqui. Não tem nenhum inteiro. A parte negativa que vai ter para satisfazer essa equação serão valores decimais, porque eu não estou incluindo o menos 2 nem o menos 3. Então, não existe nenhum valor negativo e inteiro que vai satisfazer, porque a gente está indo do menos 3 para o menos 2. Agora, se ele perguntasse positivo, sim, a gente teria infinitos números, né? Porque para cá ficaria tudo positivo, né? Então, a gente teria vários positivos inteiros. Mas negativos a gente não vai ter nenhum. Então, a 32 ficou falsa. Tá? Então, vamos agora para a última, questão 64. Então, é a segunda questão que vai até 64, né? A gente começou com a 21 antes, no vídeo anterior, foi até 64, e a 22 também agora está indo até 64. Considere as funções reais. F de x igual a x menos 2, módulo, e g de x mais 2, se x for menor ou igual a 3, 5, se for um número entre 3 e menor ou igual a 4, e se for maior que 4, 9 menos x. O contorno da região plana delimitada pelos gráficos da função é um polígono convexo cuja soma dos ângulos internos é 540 graus. Então, a gente vai ter que desenhar aqui a nossa função para verificar como é que vai ficar o desenho, né? O formato será um polígono e a soma dos ângulos internos. Então, vamos começar aqui com f de x. Função modular. Como é que a gente faz o gráfico de uma função modular? A gente vai fingir que não existe um módulo, a gente vai desenhar a função. Por exemplo, ó, ela corta, a nossa raiz corta aqui no 2, e o menos 2 aqui será onde corta o eixo y, certo? Então, é como se fosse uma reta desse tipo. Só que na função modular, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rebater a parte negativa. Como é que eu vou rebater a parte negativa? Essa parte que está para baixo, eu vou jogar e vai formar um V. Então, basicamente, ela vai ficar neste formato aqui. Então, essa aqui é minha f de x. Módulo de x menos 2 é assim que a gente desenha. Função modular, UFSC adora, tá? Então, vocês desenham normal e o que tiver para baixo do eixo x, vocês rebatem simetricamente para cima, ok? E agora vamos desenhar as outras partes. Tá dizendo que será x mais 2 se o x for menor ou igual a 3. Então, vamos analisar, ó, x mais 2. Então, essa é uma função do primeiro grau, né? Então, 2, ela vai cortar aqui, vai passar pelo número 2. A nossa... E vamos pegar o ponto 3, já que é um ponto interessante aqui. Se eu colocar 3, a minha função vai dar 3 mais 2, que vai dar 5. Então, vai ser este ponto aqui. Então, a gente já sabe que vai ter, que é esse trechinho aqui
a nossa função. Perfeito. Essa terceira parte é mais fácil, que é um número constante, ó. Para entre 3 e 4 do meu x, a minha função terá valor 5. Então, entre 3 e 4, ela terá valor 5, um valor constante. Então, esse trechinho aqui vai representar essa segunda parte. E agora, por último, se o x for maior que 4, será 9 menos x. Então, vamos pensar, se for 4, a nossa função será 5, né? Então, ela vai começar exatamente daqui, realmente. Outro ponto da minha função. A gente tem aqui o 9, que é o nosso coeficiente linear. Ela vai vir aqui. Então, eu consigo traçar aqui minha reta, ó. Vai vir aqui, daí a partir daqui ela começa a nossa função. Então, qual que é a ideia? Nós temos aqui um polígono, que é um lado, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos um pentágono. E agora que a gente tem um pentágono, ele quer saber qual que é a soma dos ângulos internos de um pentágono. E a gente tem a formulazinha, né? Então, a soma dos ângulos internos, a gente vai fazer n menos 2, onde n é o número de lados do polígono, vezes 180. Então, ficaremos com 5 menos 2, vezes 180. Então, 3 vezes 180, a gente chega em 540 graus. Que é o que a questão propôs. Questão um pouquinho trabalhosa, né? Não era difícil, mas mais trabalhosinha. Muito bem, então ficamos com 64, 8, 4 e 16. O nosso gabarito aqui ficará 92. Pessoal, muito obrigada por acompanhar o vídeo, acompanhar o canal. Não deixa de se inscrever e até o próximo vídeo. Até mais!